Bom, pessoal, dando sequência ao nosso conteúdo de nivelamento geométrico, a gente já falou sobre os aspectos do nivelamento geométrico, sobre o fato dele poder ser um nivelamento geométrico simples ou composto, e isso tem a ver com o número de vezes que a gente estaciona o nosso equipamento para fazer o procedimento de nivelamento. Também falamos um pouquinho sobre os erros que a gente tem na parte de altimetria, os erros advindos aí da forma da Terra, que é o erro de curvatura, erro de refração. Falamos um pouquinho sobre os métodos das visadas, visadas iguais, visadas extremas, equidistantes e visadas recíprocas. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre o contranivelamento. Nada mais é do que a verificação do erro do processo de nivelamento que a gente fez. Então, a gente fez todo o processo de nivelamento geométrico, percorreu um determinado trajeto, e a gente quer saber agora, o nosso objetivo então é verificar se nós cometemos erros e qual o tamanho desses erros que nós cometemos. Daí então o aspecto do contranivelamento, o retorno aí ao ponto inicial ou o retorno a um ponto conhecido. Então, eu vou fazer um outro nivelamento, retornando ao ponto de partida, de preferência por um caminho diferente daquele caminho que eu fiz. Então, uma primeira possibilidade de fazer o contranivelamento é essa daqui. Eu saí do ponto A e fui até o ponto E, então fiz o processo de nivelamento passando por A, B, C, D e E eu quero retornar ao ponto A no processo de contranivelamento, né, retornar ao ponto de partida para garantir a qualidade desse serviço que eu estou desenvolvendo. Então, vou passar pelos pontos F, G e A. Essa figura que a gente está vendo, com essa linha aqui em azul e tracejada de preta, eu estou olhando isso em planta. Então, estou olhando esse exemplo de cima. E aí, eu percorri o trajeto nesse sentido, não vou voltar no mesmo sentido, para minimizar aí o vício desse trajeto. Então, eu fui até o ponto E e vou retornar por um trajeto diferente, realizando assim o contranivelamento. Se eu saio do ponto A, percorro um trajeto e volto até o ponto A cota calculada deve ser igual à cota inicial. E essa diferença aí vai estar relacionada com o erro. Então, é isso que a gente vai determinar. Qual o tamanho desse erro? A finalidade de recalcular a cota do ponto inicial, então, esse percurso, né, retornando ao ponto de partida, que deverá ser igual à cota inicial, mais ou menos um erro admissível, aí, dependendo da possibilidade de precisão de nivelamento que eu estou querendo. Então, vamos pensar naquele exemplo que a gente está usando lá do Cefet. Eu estou com o equipamento posicionado no ponto E1, fiz a ré na portaria, fiz a avante intermediária no prédio 2, fiz a avante intermediária no prédio administrativo, uma avante de mudança no P4, depois mudei meu equipamento de lugar do E1 para o E2, fiz a visada de ré em P4, visada de vante em P8, vante intermediária lá na cantina do Marcelo, vante intermediária lá no restaurante universitário, vante intermediária no prédio 1, vante de mudança no P8. Mudei meu equipamento de lugar do E2 para o E3. Ré no P8, vante intermediária no depósito, vante intermediária na quadra e vante de mudança no P11. Só que agora eu quero conferir se esse procedimento que eu fiz, se esse trajeto que eu fiz, se ele está correto, se ele tem precisão. Então, eu vou dar sequência com o E4, estacionei o equipamento no E4, fiz a ré no P11 e a avante no P12, avante de mudança, estacionei o equipamento no E5, fiz a ré no P12 e a avante de mudança no RN lá na portaria. Então, percorri um trajeto fechado, um circuito fechado, saí de um ponto, percorri o trajeto e voltei ao mesmo ponto de partida. Então, eu tenho exatamente o exemplo de um contranivelamento, um nivelamento com um contranivelamento. O nosso objetivo aqui, lembrando, é determinar as cotas de todos os pontos marcados aí em amarelinho, né? Prédio 1, prédio administrativo, prédio 2, restaurante, Marcelo, depósito e a quadra. Então, determinar a cota desses vários prédios do Cefet, dessas várias edificações, e a partir disso a gente fez o procedimento de nivelamento geométrico.
e aqui retornando aí com o contranivelamento. Então, vamos determinar essa ideia do erro altimétrico, que vai ser dado em função da fórmula. O erro é igual ao somatório do ΔZ menos o DZ. Só que aqui a gente pode ter duas situações diferentes. Uma situação em que eu parto de um ponto conhecido, tenho um trajeto e retorno ao ponto de partida, mas em algumas situações essa não é a melhor configuração, ou eu não tenho a possibilidade de retornar ao ponto de partida. Vamos pensar aqui numa estrada, num projeto de uma estrada, eu tenho aí uma determinada quilometragem a vencer com essa estrada, eu estacionei meu equipamento aí em diversos pontos e percorri alguns quilômetros com essas visadas. Eu não vou retornar ao ponto de partida. Às vezes eu estou caminhando 50, 100 quilômetros, um trajeto grande, ainda que eu faça um trecho pequeno, eu vou caminhar 5 quilômetros e vou retornar ao ponto de partida, não seria mais proveitoso eu estar sempre continuando nesse percurso, que é o objetivo? Então, nessa situação, a gente pode ter pontos de controle estabelecidos com outras técnicas. Então, pontos em que a cada tantos quilômetros eu tenho as cotas de forma conhecida, então pontos que foram implantados aí previamente por outras técnicas, e aí a gente vai vir nesse levantamento topográfico, nesse nivelamento geométrico, calculando essas cotas intermediárias, né, que eu tenho necessidade de cadastrar, e vou chegar num ponto de controle. Então, a hora que eu chego nesse ponto de controle, eu consigo verificar o quanto eu errei. E aí vem a fórmula. O erro é o somatório do ΔZ menos o DZ. O ΔZ é a leitura de ré menos a leitura de vante de mudança. Então, para cada estação que eu faço, vou pegar o valor da leitura de ré e subtrair a leitura de vante de mudança. O DZ, ele é a diferença entre a cota final fornecida e a cota inicial fornecida do levantamento. Então, do nivelamento que eu estou fazendo, a cota final fornecida, que é onde eu estou chegando, e a cota inicial conhecida. Na primeira situação, que é ilustrada na figura aqui de cima, eu estou saindo de um ponto, percorrendo um trajeto e retornando ao mesmo ponto. A cota final fornecida e a cota inicial fornecida são as mesmas. Vejam bem, eu não estou falando de valores calculados, eu estou falando de valores fornecidos pelo meu exemplo, fornecidos pelo meu contratante. Então, aqui, o valor inicial de partida e de chegada são iguais. Então, no caso de um nivelamento com contranivelamento num circuito fechado, o meu DZ é igual a zero. No caso de um processo igual esse de estrada, a minha cota inicial fornecida e a minha cota final fornecida são diferentes, e o DZ é a diferença entre essas duas cotas fornecidas. Então, se o nivelamento geométrico se iniciar e finalizar no mesmo ponto do DZ, no mesmo ponto, o DZ será zero, uma vez que a cota final e inicial fornecida são iguais. Já o somatório do ΔZ é a mesma coisa que o somatório das leituras de ré menos o somatório das leituras de vante de mudança. Então, na minha tabela, eu vou fazer o somatório da coluna das leituras de ré menos o somatório da coluna das minhas leituras de vante de mudança. Então, na nossa planilha de cálculo, fica fácil de fazer isso pelo somatório direto da coluna. Então, um exemplo que eu trouxe aqui para ilustrar a segunda situação é um trecho aqui. Estou partindo de Curvelo e chegando ali até próximo de Mascarenhas, que é um trecho de 16 quilômetros, em estrada. Eu não vou fazer esse processo de nivelamento. Cheguei lá próximo de Mascarenhas e eu vou retornar. Não, eu vou a cada tantos quilômetros ter um ponto de controle, a cada tantos quilômetros ter um ponto de controle e checar o quanto de erro altimétrico eu cometi nesse trecho. Então, a gente faz geralmente por seções, por trechos, a cada tantos quilômetros a gente tem um ponto de controle para fazer verificação dessa precisão do nivelamento altimétrico. Então, em serviços que são contínuos nesse formato, a gente nem sempre volta ao ponto de partida. No processo de nivelamento geométrico, nós iremos verificar os erros cometidos durante o nivelamento.
E a NBR 13133 recentemente teve alterações, então estou fazendo uma adequação nesse vídeo, trocando aí as informações da nossa norma antiga para a norma atualizada. Então, hoje a tabela que a NBR traz para a gente a respeito da tolerância, né, no fechamento do nivelamento geométrico, é essa que vocês podem observar. Então, antes ela tinha uma classificação de métodos de nivelamento um pouquinho diferente. Então, hoje a gente tem apenas uma classe para o nivelamento geométrico, e ela é chamada de classe 1N, e ela é subdividida em função das classes do instrumento. Então, essa classe do instrumento, ela tem relação com o quanto cada instrumento é mais preciso. Então, um equipamento, por exemplo, de classe 1, um nível classe 1, ele vai ter aí o desvio padrão do erro inferior a 1 milímetro por quilômetro. Então, o quanto eu vou errar a cada quilômetro vai ser inferior a 1 milímetro em altimetria. O nível classe 2, eu tenho esse erro inferior a 2 milímetros por quilômetro. Então, a cada quilômetro, eu vou ter um erro altimétrico inferior a 2 milímetros. E o nível classe 3, inferior a 6 milímetros por quilômetro. Então, a gente tem aqui essas três classes para o nivelamento geométrico. A visada máxima recomendada pela norma é de 80 metros. Na prática, o pessoal utiliza até uns 100, 120 metros, mas a tendência para quanto mais preciso for esse nivelamento, respeitar aí essa medida máxima de 80. A tolerância de fechamento, que a fórmula, né, da tolerância é 6 milímetros raiz de K, 8 milímetros raiz de K ou 12 milímetros raiz de K, em função da classe do instrumento que eu estou utilizando, aonde K é a medida que eu percorri, então é a soma das leituras de Ré e Vante do circuito percorrido, isso em quilômetros, vai entrar aqui em quilômetros para a gente na fórmula, e o tipo de equipamento que eu vou utilizar, que vai culminar aqui na tolerância, vai depender então da finalidade que eu tenho para esse nivelamento. Se a finalidade que eu tenho é um transporte de altitude ou de cota de alta precisão, eu vou precisar de um equipamento mais preciso e automaticamente eu vou cometer menos erros, né? Eu tendo a cometer menos erros, ou o limite de erros que eu posso cometer é menor. Se eu tenho a finalidade de realizar uma rede urbana, aumenta um pouquinho a quantidade de tolerância, né, o quanto eu posso errar, e o tipo de equipamento que eu vou utilizar é um nível classe 2. Se eu estou aí realizando uma poligonal principal, um trecho principal de um circuito, posso errar aí 12 milímetros raiz de K. E o nível que eu vou utilizar é um nível de classe 3, pelo menos. Posso fazer poligonal principal com um nível de classe 1? Posso sim. Mas não há a necessidade de utilizar esse equipamento, que é um equipamento mais preciso e, consequentemente, um equipamento mais caro. Então, depende aí do tipo de equipamento que eu tenho, mas eu não posso fazer um transporte de altitude ou cota com um nível de classe inferior, porque eu não vou conseguir atingir aí a tolerância necessária. A distribuição desse erro altimétrico, então, vai depender aí do tipo de nivelamento que eu estou fazendo, né? Se é um circuito fechado ou com ponto de controle. Vai ser dada pela fórmula. Então, a distribuição desse erro vai ser dada pela fórmula menos o valor do erro altimétrico, que a gente acabou de calcular, pelo somatório do delta Z menos o DZ, dividido por N vezes o NI. Então, vamos entender o que é isso. O N é o número total dos planos do nivelamento. Ele é idêntico ao número de vezes que eu instalei o meu equipamento. Nessa figura que a gente tem aqui, o equipamento foi estacionado no ponto 1, no ponto 2 e no ponto 3. Nesse caso, então, o erro seria dividido por 3, número total de planos do nivelamento, que corresponde ao número de vezes que eu estacionei o equipamento. Já o NI é o plano que eu estou corrigindo. Então, se eu estou corrigindo os valores vistos a partir da primeira estação, o NI da primeira estação vale 1. Então, é o primeiro plano 1. O ponto, quando eu estou com o equipamento estacionado no 2, o NI para essa estação vai valer 2. E no caso do 3, vai valer 3. Então, eu peguei o erro, dividi por 3, que é o total de planos que eu tenho,
multiplicado pelo plano que eu estou corrigindo. 1 para o primeiro plano, 2 para o segundo plano e 3 para o terceiro plano. Isso porque a distribuição desse erro ela é acumulada. Então, não basta eu pegar o erro e dividir pelo número de pontos. Eu preciso de corrigir de forma proporcional ao plano que eu estou. Que eu vou acumular essa distribuição de erro em função do plano. O objetivo da correção aqui é gerar a correção de todas as cotas. Então, eu tenho essa distribuição desse erro, eu vou somar isso com o valor de cada cota provisória. Agora, essa cota é chamada de cota provisória, que eu já tinha calculado num primeiro momento. Então, até então, na tabela que a gente calculou, nós tínhamos o valor da estação, o ponto da estação, o ponto visado, a leitura de ré, leitura de vante intermediária, leitura de vante de mudança. Tínhamos calculado o plano horizontal e a cota. Essa cota agora é chamada de cota provisória. A gente vai ter o cálculo, então, do erro, da distribuição desse erro, e a cota definitiva, que é a cota corrigida em função da distribuição do erro. Pego esse erro, essa distribuição, somo com a cota e chego na cota final, que é basicamente o que está aqui nesse exemplo. Então, eu vou fazer o exemplo depois com vocês. Estação, ponto visado, leitura de ré, leitura de vante intermediária e de mudança. São duas possibilidades. Então, aqui são os dados fornecidos do levantamento de campo. Calcula o plano horizontal, no mesmo formato que a gente já fez anteriormente. Cota agora é uma cota provisória. A correção ela é única para cada plano. E vou chegar na cota final. Então, nesse exemplo, eu saí do ponto A, que é uma referência de nível, percorri um trajeto e retornei ao ponto A. Então, aqui nesse exemplo, é um circuito fechado. Na hora de fazer o cálculo do erro altimétrico, o DZ vai valer 0. E esse exemplo aqui eu calculo com vocês no próximo momento, tá bom?